Que tire seu Bom, hoje nós vamos falar de machucados. Muito legal. Uma coisa que eu não lembro muito bem, mas eu sei que aconteceu, é que quando eu era pequeno eu quebrei meu braço direito e um tempo depois eu desloquei meu braço esquerdo. Eu não sei como isso aconteceu e nem quando, mas fica aí essa informação pra começar o vídeo bem. E vamos começar esse vídeo com uma história bem leve. O dia que tacaram fogo em mim. Eu acho que eu tinha 12 anos na época. E lá estava eu na pracinha com os meus amigos, em cima de um brinquedo lá que eu esqueci o nome. E do nada chegou um menino na pracinha que ninguém conhecia. Ele não morava lá e provavelmente estava visitando algum parente. E ele reuniu umas crianças que estavam na pracinha e disse: gente, vamos pegar todos os galhos que tiver pelo chão e vamos fazer uma fogueira. Ele tinha trago uma cartelinha de fósforo. E todo mundo sabe que fogo na mão de criança não dá certo. Então, como todo mundo queria fazer a fogueira, geral foi pegando os galhos pelo chão. E a gente reuniu todos os galhos que dava pra pegar. E esse menino foi lá e colocou fogo. E nem era um fogo alto, sinceramente era bem michuruca. E existia uma lenda que a minha avó me contava nessa época que era: quem brinca com fogo acorda mijado. E eu acreditava 100% de certeza nessa lenda. Então quando eu lembrei disso, eu parei de brincar com fogo e fui um pouco pra longe dele. Mas todo mundo continua brincando, só fui eu que saí. Até que depois de um tempo, o fogo tava quase apagando. E aquele menino não queria que o fogo apagasse, então ele começou a tacar papel, plástico, folha. Tudo que ele visse pelo caminho, ele tacava no fogo. Era literalmente lixo queimado e tava com um cheiro horrível. E acabou que todo mundo saiu de perto e só ficou o moleque mexendo no fogo com um galho. Nessa hora, eu tava sentado brincando na gangorra com o meu amigo. E eu tava de boa, eu nem tava perto da fogueira mais. Até que esse gênio, essa raça inteligente de outro planeta, esse cientista da NASA, teve a brilhante ideia de pegar o fogo com graveto e jogar pra cima. Por quê? Eu não sei. Bom, agora vocês provavelmente sacaram o que vai acontecer. De todos os lugares que o fogo tinha pra cair, ele caiu bem no meu joelho. E eu comecei a gritar e a correr em círculos tentando apagar. Eu sacudia minha perna, ele não saía. Eu tentava tirar com a mão, ele não saía, porque ele ficou grudado no meu joelho por causa do plástico derretido. E eu tava lá tendo um treco pulando igual um saci de tanta dor, enquanto todo mundo me olhava. Até que eu lembrei que perto da pracinha tinha um chuveiro a uns 30 metros de distância. Então eu fui pulando em um pé só até o chuveiro. Até que eu cheguei e consegui ligar o chuveiro. E depois de minutos de sofrimento, eu consegui apagar o fogo. Mas mesmo assim o meu joelho ardia demais. Eu sou pardo, meu joelho tava branco, cara, a pele tava derretida. E todo mundo foi ver como é que tinha ficado. Até o moleque veio todo nervoso ver como é que ficou. Mas você acha que essa foi a única idiotice que ele fez? Não, você está errado. Porque depois disso eu queria ir pra casa pro meu pai me levar pro hospital, sei lá. E esse moleque ficou me segurando pra mim não ir pra casa. Não, mano, espera aqui um pouco, não vai agora não. E eu fiquei sentado com meu joelho ardendo pro diabo, todo se contorcendo, porque esse cara não me deixava ir pra casa. E dava pra ver na cara dele o medo que ele tava. Ele tava com medo dos meus pais irem na casa dele e denunciar ele, sei lá. Até que depois de uns 10 minutos sentado por nenhum motivo, os meus amigos acharam melhor me levar pra casa. E esse moleque foi embora de bike voado. E é isso. Eu fui pra casa e minha mãe fez um curativo no meu joelho. E meus pais não foram na casa do moleque porque ninguém sabia onde ele morava, ninguém sabia quem era ele. E ficou por isso mesmo. Até hoje eu tenho uma pele derretida no meu joelho, do tamanho de uma tampinha. Essa agora tem a ver com bicicleta. Eu sempre andei de bicicleta desde pequeno, e eu ando até hoje. Sempre que eu preciso sair pra algum lugar, eu vou de bicicleta. E isso aconteceu no aniversário da minha irmãzinha. A minha mãe ia fazer uma festa e convidou todo mundo da família pra ir lá. Então, enquanto ela tava arrumando os enfeites da festa, eu perguntei pra ela: mamãe, posso sair pra andar de bicicleta um pouco? Tá bom, mas volta rápido, porque daqui a pouco a festa vai começar e você vai tirar foto. Tá bom, mamãe. Então eu peguei a minha bike Monarch e fui chamar meu amigo na casa dele. Só que ele não atendeu, então eu pensei que ele tava na pracinha. E eu fui andando de bike até lá. Só que tinha uma coisa, pra você ir pra pracinha, você tinha que descer um morrinho que era um pouco alto. E era moleza descer ele, eu já tinha descido ele de bike 1 milhão de vezes. O segredo é só você segurar o freio pra bike ir andando devagarinho. Então lá fui eu descer o morro. E quando a bike tava pegando velocidade, como normalmente eu fazia, eu apertei o freio. Só que o freio arrebentou. E na minha frente tinha a pracinha, uma rua do lado esquerdo e uma rua do lado direito. Ou eu ia bater com tudo na pracinha, ou eu virava pra um dos dois lados. E eu tentei virar a bike pro lado direito, mas estava tão rápido que eu não consegui virar rápido o suficiente. Então a bike bateu no meio-fio e eu literalmente saí voando. Foi que nem uma catapulta. E eu bati na grade da quadra de futebol e caí de cara no chão.
do lado de um banco de pedra. Podia ter sido pior. E a batida foi tão forte que me deu vontade de dormir ali mesmo. Eu fiquei tonto. E a bike ficou caída lá na rua. E eu continuei deitado lá no chão pensando: caramba, será que alguém viu eu me espatifando no chão? Que vergonha. Vou continuar deitado fingindo que desmaiei. Provavelmente alguém vai vir me ajudar. E eu fiquei deitado. E a bike ficou caída lá na rua. E eu continuei deitado lá no chão pensando: caramba, será que alguém viu? E eu não entendi como ninguém tinha ido até mim pra ver se eu tava bem. Então eu decidi levantar. E eu vi que a pracinha tava deserta. Pra minha sorte. E eu tinha notado que o meu rosto tava doendo bastante. Então eu fui em um carro ali próximo pra me olhar no vidro. E eu tava de olho roxo. Agora ferrou, como é que eu vou voltar pro aniversário da minha irmã assim? Mas não teve jeito. Eu peguei a minha bike Monarch, que incrivelmente não tinha sofrido nenhum arranhão, e fui pra casa. E eu cheguei em casa tão esbagaçado que a minha mãe nem me deu esporro. Ela só sentiu pena só. E acabou que eu nem tirei foto nem nada. Mas pelo menos comi bolo. E pior que eu tenho bastante história de acidente de bike, e sempre foi culpa do freio. Uma vez eu fui descer um morro com a bicicleta do meu pai, só que quando eu apertei o freio, ele estourou também. E tinha um carro vindo na minha direção, e pra não bater nele eu joguei a bicicleta pro lado e acabei indo direto de queixo no chão, que abriu o meu queixo. E meu pai teve que me levar pro hospital e eu levei ponto no queixo. Teve outra vez que eu tava andando na pracinha de bike com os meus amigos, e meu amigo tinha me chamado pra falar alguma coisa comigo. Então eu pensei: vou pedalar muito rápido e quando eu estiver chegando perto dele, eu vou frear a bike. E vai ser muito incrível. Então eu fiz isso. Eu comecei a pedalar muito rápido, e quando eu tava chegando perto dele, eu apertei o freio. Só que eu apertei o freio da frente em vez do freio de trás. Isso fez a bike jogar a roda de trás pra cima, e eu caí de cara no chão de novo. Enfim, sempre que vocês forem andar de bike, sempre chequem os freios de vocês. Quando eu era muito pequeno, eu gostava muito de um seriado da Disney chamado de Zeke Luther, que era sobre dois caras que ficavam fazendo manobras de skate. Não tinha nada demais, era só uma série comum da Disney. Mas eu era viciado em assistir isso. Até quando os atores principais participavam em outras séries que eu gostava, eu ficava louco na frente da TV. E eu gostava tanto, mas tanto dessa série, que por causa disso eu sempre quis ser skatista. Eu falava: caramba, quando eu crescer eu vou ser o melhor skatista do mundo. Spoiler, eu não sei andar de skate até hoje. Mas depois de encher tanto o saco do meu pai, ele comprou um skate pra mim no meu aniversário. E eu fui na pracinha andar com ele, só que tipo, eu não sei se vocês sabem, mas é muito difícil andar de skate. Quer dizer, ficar em cima dele parado e andar com ele até que é fácil. Só que fazer as manobras que eu assistia no seriado era impossível pra mim. É algo que requer muito tempo pra aprender. Até as mais fáceis, entre aspas, eu não conseguia fazer. Mas era óbvio, era minha primeira vez com skate e eu era uma criança muito burra ainda. Então eu comecei a andar no skate sentado, como se ele fosse um carrinho. Só que como vocês puderam ver nesse vídeo, eu sou um pouco viciado em descer morro. Eu não sei o que tem de errado comigo. Então eu sentei no skate e comecei a descer o morro sentado. E eu fiquei fazendo isso várias vezes. Na minha cabeça isso não tinha perigo nenhum, até porque eu tava usando sapato e sempre que eu quisesse parar o skate, era só colocar meu pé no chão que o skate parava. A única coisa ruim era que gastava a sola do meu sapato toda. Mas isso aí já não era problema meu, era problema do meu pai que ia comprar outro. Até que depois de um tempo, minha mãe me chamou pra gente ir embora pra casa. E eu falei: peraí mãe, eu vou descer só mais uma vez, só mais uma vez. E essa foi uma das piores escolhas que eu já fiz na minha vida. Quando eu sentei no skate pra descer o morro, eu acabei sentando um pouco pra trás demais. E aí eu fui descer o morro. E quando eu já tava descendo, numa velocidade consideravelmente rápida, o peso do meu corpo fez a parte de cima do skate subir, e eu desci o morro inteiro, arrastando as costas no asfalto. Ai, dói só de lembrar. Quando eu consegui parar o skate, que foi quando eu cheguei no final da rua, eu obviamente não conseguia ver minhas costas, mas tinha saído um pedaço de pele, e aquilo tava ardendo muito. E eu fiquei igual um peixe se debatendo no chão. Parecia que tinham me dado uma cintada de metal quente nas costas. E aí eu fui andando todo torto até minha mãe chorando. Mas eu vou dizer que o pior foi a hora de tomar banho. Eu não queria tomar banho aquele dia, porque eu sabia que quando a água cair, ia arder muito. Já dói quando tu rala o joelho e molha no banho. Agora imagina molhar um pedação das costas. Vai doer muito. Vai tomar banho, Gabriel. Oh, mãe, eu não quero tomar banho não, vai arder. Tá, você vai tomar banho sim. O peso do meu corpo fez a parte de cima do skate subir,